E aí galera, beleza? Sem demora, vamos para os spoilers do capítulo 247 de Blue Lock, que tem muita coisa da hora. Foi mostrado o Izag e o Rin no jogo, o PXG contra o Bastard está sendo preparado, além de tudo isso tem o Nag despertando um ego gigante. E se puder, curte o vídeo e se inscreve no canal. Valeu, gente! O capítulo vai começar com o Nag e Ureu no vestiário do Manshine, onde a gente vê o Ureu lendo as notícias da internet sobre eles, que eles podiam estar em uma crise nesse momento e como eles iam superar isso. E também tem outra notícia que fala que os dois estão se arrastando pelo campo e que foi natural o valor deles ter diminuído, e se isso ia ser algum perigo para os dois. Só que tinha muito mais comentários sobre o Nag, que ele é um jogador de um golpe por causa do único gol que ele fez, que está sendo um momento crucial para o Nag. Resumindo, todo mundo está comentando sobre os dois na internet. E o Ureu chama o Nag para eles conversar um pouco e ele fala que estava com um problema, porque nesse momento ele tinha caído para 16º lugar com 34 milhões. E ele estava perto do limite dos 23 que iam para a Copa, que estava com 18 milhões. E ele continua falando que o Nag era diferente, ele ainda estava seguro por ter 40 milhões. Só que se na próxima partida eles errar de novo, o valor deles ia cair mais uma vez e eles podiam ficar de fora da Copa, terminando abaixo dos 23. E o Ureu finaliza dizendo que eles tinham que conseguir resultado nesse último jogo. E o Nag concorda e diz que estava pensando na mesma coisa, eles tinham que mudar. E tinha um comentário na internet sobre isso, perguntando se o Nag era assim mesmo. O cara que foi incrível no antigo time dele agora estava desaparecido. E o Nag continua falando que depois que ele venceu o Izag, começa a ter alguma coisa errada com ele. Ele sentiu que estava perdido, como se o calor não voltasse mais. E ele sabe que essa sensação não vai esperar por ele. E por outro lado, tem os rivais deles que estão seguindo em frente. Só que mesmo assim na internet ainda tinha outras pessoas que confiavam no Nag, dizendo que acreditavam nele e para ele sobreviver. E nessa hora o Nag tá sentado e tem a melhor cena desse capítulo. E talvez a melhor cena do Nag em Blue Lock, que é ele animado e com o ego dele explodindo pra fora. E o Nag completa dizendo que se ele não continuar mudando, ele nunca vai ser o melhor do mundo. E ele pede pro Ureu dar uma nova motivação pra isso acontecer. E o Ureu fala que tinha uma ideia. Agora passando para o setor do Bastard, a gente vê o Noah conversando com os jogadores e passando algumas informações estratégicas do jogo. E ele diz que com base nessa forma básica de ataque e defesa, a gente vai ter um estilo com múltiplas opções. E essa vai ser a estratégia. E o Noah dá um incentivo no final dizendo que o segundo lugar ninguém se lembra. Isso daqui é um fato da vida, se você não for o primeiro, você vai ser esquecido. Agora vamos vencer Bastard Mansh, vamos ganhar e gravar o seu nome na história. E ele sai dizendo que ia dormir, só que quando ele estava saindo, aparece o Ego entrando na sala e eles têm ali uma brincadeira. O Noah dizendo, vai em frente ditador, e o Ego respondendo, cala a boca, desapareça e vai dormir sua fera. E a partir daqui é uma conversa que o Ego vai ter com os membros do Blue Lock no setor do Bastard. E ele começa a falar que era a hora de um ditado de ouro dele antes da batalha final. E ele pergunta se eles lembram da chave que ele tinha falado para ganhar quando essa liga egoísta começou. E o Hiyori fala que era a prova de originalidade. E o Ego responde falando que era isso mesmo, e que cada um estava lutando contra um muro do mundo, contra o severo sistema de licitação salarial anual. E ele continua perguntando se alguém sabia o que era a originalidade. E o Ego diz que é o seu próprio estilo de jogo, ou também é a quantidade de valor atribuído em você. Só que para ele essas respostas eram superficiais. Na verdade, a originalidade é igual à fome. Não é igual ao talento que você nasce, nem o valor dado por alguém. É aquela pergunta, você tem fome de quê? É isso que faz a originalidade de uma pessoa. E ele continua falando que para vencer a Liga Neo-Egoísta, cada um foi forçado de forma racional a desempenhar o papel que foi pedido. Cada jogador livremente compra o seu ideal, a ideia que eles tinham de futebol, e de forma voluntária, todos eles repetiam isso, como se fosse uma destruição e criação, para ir se moldando a si mesmo. Cada um foi forçado a perguntar o que você quer ser. Quero ser um jogador na média, um sobrevivente desesperado, quero ser um jogador que quer vencer alguém, quero ser o número 1. Então essa fome que foi criada revela a sua própria originalidade. E o Ego finaliza dizendo que agora o mundo deseja por essa concentração baseada no desafio,
que cada um mostrou esse brilho de um jogador de futebol. Isso é o que se chama de profissional, uma pessoa que continua lutando nessa série maluca com entusiasmo. E ele finaliza perguntando: "Vocês são egoístas, famintos e prontos para brilhar?" E o capítulo finaliza aqui com a nota do editor dizendo: "O discurso repentino de ego elevou o espírito de luta dos jogadores ao auge. Izag, Kaiser versus Rin e Shido. A partida da França finalmente vai começar e o próximo capítulo vai se chamar Luta Final." E galera, tem 3 partes aqui que é interessante falar porque vai influenciar nos próximos capítulos. A primeira é sobre o Nag e o Ureu, com essa nova vontade do Nag e o Ureu dando uma pista de como eles podem mudar como eles estão agora. E eu acredito muito que a gente vai ver no spin-off do Nag a melhor partida tanto do Ureu e principalmente do Nag contra o Barça. Isso vai fazer os dois ganhar de novo mais valor, igual que aconteceu contra o Bastard. O único mistério é o que o Ureu tá pensando para mudar isso, porque ele disse que tinha uma ideia. A segunda coisa é o No, que falou pouco, mas entregou muita informação. A gente basicamente sabe como mais ou menos o Bastard vai jogar contra o PSG, onde ele diz que na forma básica de defesa e ataque, eles vão ter um estilo com múltiplas opções. O que pode ser é que cada jogador, tanto no ataque quanto na defesa, vai ter várias formas de jogar dependendo de como tiver o jogo. Por exemplo, o ataque tem um estilo padrão no Izag e no Kaiser, só que pode aparecer outros jogadores no ataque, um lateral, um zagueiro, para dar essas múltiplas opções para o Izag e o Kaiser. E se isso acontecer, pode ser o melhor jogo do Noah como treinador. É absurdo isso. A terceira coisa é que nesse capítulo apareceu um estádio onde tinha a imagem do Izag e do Rin no telão. E muita gente já tá comentando que o jogo, como é um tipo uma final dos dois times que não perderam ainda, pode acontecer num estádio cheio de pessoas. E pra gente que curte Blue Lock, ia ser da hora. É tipo a U20, isso é muito louco. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Primeiro que o Ego, quando estava apresentando a Liga Neo Egoísta, nunca disse que ia ter algum jogo no estádio. E agora, do nada, vai ter. E também tem um contexto dessas imagens passando. Porque quando aparece o Izag e o Rin no telão desse estádio, o Ego estava dizendo sobre como era ser um profissional e toda a motivação que cada um tinha para estar ali. E eu acho muito mais que isso só representa que muita gente vai estar assistindo essa final entre PSG e Bastard pela televisão ou pela internet, e que vai ter uma torcida mesmo, só que não no estádio, mas sim na casa dessas pessoas que vão estar torcendo. E esse estádio pode representar o nível de futebol profissional que esses dois times apresentou até ali, e principalmente os dois principais jogadores de cada equipe, o Izag e o Rin. Mas comenta aí embaixo o que você acha disso. Se puder, se inscreve no canal para mais vídeo de Blue Lock. E se você gostou desse vídeo, sincerão, curte muito. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!